Sexta-feira, 11 de maio. Confira os destaques desta edição: os problemas dos transportes públicos do Rio de Janeiro, por que a tatuagem se torna um vício, e ainda, Flamengo e Rio Preto ficam no 1-1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O TV Uva Notícias começa agora. Com o aumento populacional e os recorrentes problemas de congestionamento e mobilidade dos transportes públicos, pode-se levantar uma questão: o Rio de Janeiro está preparado para o futuro? Na reportagem de Matheus Gomes você vai ver os problemas enfrentados por aqueles que precisam de transportes de massa diariamente. Transporte público, um serviço extremamente necessário que convive com diversos problemas. Lotação, falta de opções, engarrafamentos e até a violência são alvos de crítica da população. Eu acho que precisa melhorar muito, né? A precariedade do transporte, né? Algumas linhas demoram para passar. Além de todas as questões de falta de segurança, falta de pneu careca, o ônibus quebrando toda semana, você ainda tem que lidar com esse malabarismo dos horários e tentar buscar rotas alternativas. Você tem o seu horário, você faz sempre as coisas no seu tempo e o trem simplesmente atrasa e não tem aviso nenhum. Então você perde seu compromisso, você chega atrasado no trabalho. Com grandes populações vem grandes demandas. Pelo mundo, centros urbanos vêm expandindo suas linhas de transporte de massa a fim de otimizar os deslocamentos urbanos. Mas nesse contexto, será que o Rio, com todos os problemas que tem, estaria alinhado a essa lógica? Londres, por exemplo, tem uma população de 8,8 milhões. Só sua linha de metrô possui pouco mais de 400 quilômetros de extensão, sendo a terceira maior do planeta. Em uma comparação, o Rio está longe desses números. São apenas 58 quilômetros de metrô. Mesmo colocando na conta a malha de trens que transita entre 12 municípios metropolitanos e atinge mais de 10 milhões de pessoas, a extensão de transporte sobre trilhos daqui ainda fica bem abaixo do metrô londrino. A demora nas locomoções é um dos principais problemas de mobilidade da metrópole fluminense. Um estudo da Firjan, divulgado em 2016, apontou a média de tempo gasto da população metropolitana no trajeto de ida e volta da casa para o trabalho. Em todo o estado, a média ficou em 2 horas e 18 minutos. Na capital, 2 horas e 14. E na Baixada Fluminense, esse tempo chegou a 2 horas e 40 minutos. O estudante de História, Luiz Carlos Júnior, é morador da Maré e depende todos os dias do transporte público para chegar até a faculdade, que fica na Zona Sul. A jornada diária envolve 2 ônibus e, às vezes, somente o trajeto de ida pode durar até 3 horas. Muitas vezes a Jardim Botânico está engarrafada, o túnel está engarrafado, o Rio Comprido está engarrafado também, centro, enfim. Acho que no fim das contas tudo converge um pouco para que não haja uma grande opção, uma melhor opção. Isso influencia com certeza no meu desempenho na faculdade, né? Em relação à minha organização no dia a dia. Com o tempo a gente monta estratégias para tentar driblar isso, mas nem sempre são eficientes, né? Até para tentar driblar isso, ou seja, ficando aqui mais tempo, voltando mais tarde e passando esse tempo estudando, acaba interferindo no meu sono, porque eu tenho que sair tarde, chegar muito tarde em casa, quase meia-noite, 11h30 da noite, e chegar aqui 7 horas da manhã. Então, olha quanto tempo a gente perde, quanto tempo, né, foi desperdiçado. O especialista em políticas públicas, Bernardo Serra, considera importante uma maior integração dos transportes, bem como a extensão dos metrôs e trens, mas também ressaltou a atual capacidade limitada de investimento do governo para obras de infraestrutura. Bom, a questão de transporte está intimamente ligada a uma questão de desenvolvimento urbano, né? A gente tem um desequilíbrio muito grande na região metropolitana do Rio, onde cerca de 70% das oportunidades de emprego estão concentradas na cidade do Rio de Janeiro e grande parte desses 70% dos empregos numa área muito pequena do Rio, que é o centro da cidade. A região metropolitana do Rio de Janeiro ela tem um grande déficit de infraestrutura de transporte de média capacidade. Apenas 31% da população está próxima de uma estação. Então, enfim, a expansão desses sistemas de média e alta capacidade ela é mais do que necessária, considerando esse ponto de partida. A gente precisa pensar numa rede de transporte de média e alta capacidade, que inclui tanto metrô, trem, VLT, BRT. Já o mestre em Engenharia de Transportes e gestor público, Edipo Ázaro, apontou problemas de planejamento urbano e algumas dificuldades de ampliar a estrutura pública de mobilidade urbana. Obviamente, a gente tem uma matriz
que seja totalmente dependente da rodoviária, onde mais de 50% das viagens são feitas através de ônibus, van ou carros, a gente tem aí 3%, um pouquinho mais, que são viagens de trem e metrô. Então a gente tem que entender a que ponto que a gente planejou essa cidade e como que a gente está dando a infraestrutura para essas viagens serem feitas. Para você entrar numa região já urbanizada, dificulta muito aonde que eu vou colocar essas linhas, e por isso vem a solução do metrô. Porém, a região metropolitana do Rio de Janeiro, pela proximidade dela com a Bahia e com o oceano, ela também tem muitos problemas com primeiro, a sua geologia é muito diferenciada e difícil de você construir as coisas ali embaixo, e o nível de água, porque você tem que bombear e é muito custoso você bombear, etc. Você tem alguma tatuagem ou pensa em ter? Confira na reportagem de Maiara Mesquita por que tatuar o corpo se torna um vício. Tatuagem é uma palavra que desperta o interesse de muitos jovens. Para eles, ter o corpo tatuado significa estar na moda e ser descolado. Porém, alguns desses jovens não conseguem mais parar depois que fazem o primeiro desenho. Apaixonado por rock, Gabriel tatua o corpo para homenagear as bandas do estilo musical que é fã. Olha, eu fiz a minha primeira tatuagem porque essa aqui foi o meu primeiro show de rock assim, que eu fui, e tem um significado muito especial para mim, por ter sido o primeiro e ter sido de um artista que seria o meu artista preferido, entendeu? Eu não curto fazer tatuagem que não tenha um significado muito importante para mim. Essas três que eu tenho, cada uma tem um significado diferente, tem uma importância diferente. Raíssa adora rosas e por isso decidiu tatuá-las no braço, mas depois acabou fazendo mais desenhos. O mesmo acontece com Thalita, que depois da primeira tatuagem não parou mais. Eu sempre gostei muito de rosas, sabe? Então, na verdade, no começo, quando eu comecei a fazer, fiz só as duas mesmo. Aí depois pensei em fechar o braço com as rosas. Eu gosto muito de fazer tatuagem, eu gosto da dor, assim, sempre fui apaixonada por tatuagem desde pequena. Desde pequena eu falava com minha mãe que eu queria cobrir 90% do meu corpo de tatuagem, ela ficava doida. Aí quando eu fiz 18, fiz a primeira tatuagem, a maioria tem significado. Mas algumas é só porque eu gosto realmente do desenho, assim. Realmente é um vício, assim. Porque agora eu olho pra minha perna, assim, eu vejo uns espaços brancos e eu falo, caraca, ia ficar tão legal se eu botasse esse desenho aqui. Para o tatuador João Pedro Bastos, tatuar é um vício bom. Ele conta que as pessoas, ao fazerem a primeira tatuagem, têm uma impressão negativa, mas depois acabam mudando totalmente de opinião. O pessoal sempre fala na hora, tem gente que chega lá e fala, pô, nunca imaginei que fosse fazer uma tatuagem, tá ligado? Vai fazer uma pequenininha, não sei o quê. Tá fazendo, aí já vai falar, pô, não vou fazer outra não, tá doendo muito. Passa uma semana, a pessoa me manda uma ideia, pô, tô querendo fazer essa aqui manda uma, duas, três. Tatuagens já normalmente muito maiores, tá ligado? Então eu acho que é uma parada meio viciante, sim. É uma parada viciante que marca muito o momento, né, da pessoa na vida. Não só de sentido, mas o momento que ela tava vivendo. Porque às vezes você muda a sua opinião, né, tipo, não gosta mais tanto da tatuagem, mas tipo, é uma memória sua. Igual coisa que você já passou e você não gostou de viver, mas é uma memória sua. Muita gente faz assim. Para celebrar o Dia das Mães, o TV Uva Notícias fez uma reportagem especial sobre mães estudantes. Veja a seguir como elas fazem para conseguir conciliar os estudos e a maternidade. Não é raro nos dias atuais ver uma estudante grávida ou que já tenha dado à luz. Mulheres que mesmo com a gravidez não deixaram de lado os estudos e conseguem muito bem conciliar a maternidade com a universidade. É o caso das mamães e estudantes Lúcia Melo, Bárbara Valente e Juliana Bessa. Então, eu tenho uma irmã que é enfermeira e ela é plantonista. E a gente combinou assim, um dia sim, um dia não ela trabalha, então um dia sim, um dia não eu pago alguém para ficar com ela, enquanto eu estudo e trabalho. É complicado, porque a gente muda uma rotina toda e às vezes até se sente um pouco culpada. Mas a gente vai trabalhando isso, sabe? Eu fui trabalhando isso dentro de mim e hoje em dia é mais tranquilo, ele entende também e ele é muito compreensivo, sabe? Ele é muito meiguinho. Então, por mais que eu passe muito tempo fora de casa, para ele é de boa e eu acabo conseguindo conciliar. É bem complicado, é muito difícil, assim, ainda mais toda a minha rotina. Eu trabalho de manhã, saio às 4
E eu ainda chego em casa, fico um pouquinho com ela e depois eu vou pra faculdade. Aí eu chego 10 horas em casa, aí fico só também um pouquinho com ela e assim, o meu dia voa. Mesmo com todas as dificuldades, elas não perdem a vontade de continuar estudando. E o fato de ter um filho acaba se tornando uma motivação a mais para essas mães estudantes. Dentro da faculdade as pessoas me olhavam diferente. Eu sentia que conforme a minha barriga começou a crescer, a aparecer, eu senti que as pessoas já olhavam com o rosto assim, nossa, que garota nova, porque eu tenho um rostinho novo, mas que eu sou nova, pela minha idade, mas as pessoas me olhavam e dava para perceber que tinha um pouquinho assim de, não digo preconceito, mas um olhar maldoso. Lúcia Mello, que está grávida, diz não perceber preconceito por parte dos colegas de faculdade. Eu acho que se fosse antigamente, o pessoal ia olhar meio estranho, como, sei lá, na escola teve casos de amigas minhas que ficaram grávidas e onde a gente ia, o pessoal olhava torto e tal. Na faculdade eu acho que o pessoal não olha tanto assim não. A equipe feminina do Flamengo recebeu as meninas do Rio Preto de São Paulo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Larissa Rocha conta como foi esta partida. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo empatou em casa contra o Rio Preto. A primeira etapa foi lá e cá. A camisa 10 Mari e a atacante Maria quase abriram o placar para o Rio Preto. O Flamengo reagiu e assustou em chute para fora de Bárbara. As equipes seguiram em busca do gol. Negona desperdiçou para o Rio Preto e Rafaela para o Flamengo. Em duas grandes chances, as atletas finalizaram para fora. Aos 40 minutos do primeiro tempo, finalmente o placar foi aberto. Após cobrança de escanteio de Ju, Daniele cabeceou para o fundo da rede, fazendo 1-0 para a equipe carioca. No segundo tempo, o Rio Preto voltou melhor. Maria apertou a saída de bola do Flamengo e cruzou. A lateral Rayane quase fez contra. A pressão do time paulista surtiu efeito. Negona finalizou, a bola desviou na zaga e entrou, deixando tudo igual na Gávea. Após o gol de empate do Rio Preto, as donas da casa foram atrás do gol da vitória. Em boa trama pela esquerda, Dani pediu pênalti, mas foi ignorada. E em cobrança de falta, o rubro-negro quase chegou ao segundo. Apesar da pressão, o jogo terminou empatado. A lateral de Menor falou da mudança do time do primeiro para o segundo tempo e lamentou o empate. Acho que a gente jogou o primeiro tempo com tanta força de vontade que a gente não conseguiu nem botar o que a gente sabe em prática dentro de campo. E a gente voltou para o intervalo, teve uma conversa para a gente ter mais tranquilidade, voltar agora para o segundo tempo, para a gente acertar o passe, que às vezes a gente estava errando um passe muito bobo. E a gente voltou mais ligada, com mais pegada, a gente teve mais chance aqui de sair daqui com mais 3 pontos, mas infelizmente a gente empatou. A centroavante Daniele, apesar da felicidade pelo gol marcado, demonstrou insatisfação com o resultado da partida. Eu acho que me movimentei bastante, tentei correr muito para ajudar o time, tanto ofensivamente como defensivamente. Fiquei muito feliz com o gol, é claro, mas não fiquei feliz com o resultado do jogo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos, mas faz parte, acontece e vamos trabalhar mais duro ainda na semana para que no próximo jogo venha os 3 pontos. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um bom fim de semana a todos e até a próxima!